Em meio ao progresso, uma ameaça invisível cresce silenciosa. Resíduos tóxicos descartados de forma irresponsável envenenam o solo, as águas e a vida. É assim que transformamos progresso em veneno. A mudança climática é uma preocupação global. Nosso mundo está em constante mudança, e com ele os desafios que enfrentamos. Mas, em cada desafio, existe uma oportunidade. Este documentário é fruto da união de dois projetos transformadores: Lei e Ação, do Uso ao Descarte, e Empreendedorismo Sustentável. Juntos, vamos explorar como o descarte consciente de materiais, como baterias e resíduos hospitalares, pode ser o ponto de partida para a criação de negócios inovadores e sustentáveis. Nosso objetivo é mostrar como é possível gerar impacto positivo no meio ambiente e na sociedade, transformando desafios em oportunidades. Vivemos em uma era de grandes avanços tecnológicos e sociais, mas também de enormes desafios ambientais. Entre eles, o descarte inadequado de resíduos tóxicos é um dos mais urgentes. Quando baterias e materiais hospitalares são descartados de forma incorreta, eles se transformam em agentes poluentes, contaminando o solo, os lençóis freáticos e os rios e colocando em risco toda a cadeia ecológica. Os números são alarmantes. Só no Brasil, milhões de baterias são descartadas anualmente sem o devido tratamento e toneladas de lixo hospitalar vão parar em aterros comuns, expondo a população a vírus, bactérias e produtos químicos perigosos. Estamos diante de uma realidade que exige resposta imediata. Os resíduos descartados de forma incorreta não desaparecem, eles se acumulam, geram contaminações persistentes e dificultam a regeneração do meio ambiente. Ao longo dos anos, esses impactos somam-se em uma cadeia de danos que afeta todos os ecossistemas e, inevitavelmente, retorna para nós, seres humanos. Mas há caminhos possíveis. Diante de tantos desafios, iniciativas têm surgido para transformar esse cenário. Este documentário nasceu da integração de dois projetos acadêmicos complementares. Um voltado ao descarte consciente de baterias e materiais hospitalares e o outro focado em meio ambiente e sociedade, com ênfase no empreendedorismo sustentável. A proposta é simples e poderosa: unir conhecimento, ciência e inovação para transformar um problema ambiental em oportunidade de negócio. Estamos falando de uma mudança de paradigma: deixar de ver o resíduo como lixo e passar a enxergá-lo como matéria-prima. O empreendedorismo sustentável atua justamente nesse ponto, criando soluções inteligentes que alinham responsabilidade ambiental com viabilidade econômica. Para enriquecer nossa jornada, buscamos ouvir vozes que têm se dedicado ao estudo e à prática dessas transformações. Para aprofundar a discussão, buscamos a contribuição de especialistas. Conversamos com o professor Selmo Alves dos Santos Júnior, mestre em Planejamento Ambiental pela Universidade Católica de Salvador, que compartilhou conosco uma visão técnica e ao mesmo tempo humana sobre o problema. Selmo traz a experiência acadêmica aliada ao olhar crítico de quem estuda os impactos ambientais e propõe caminhos sustentáveis para lidar com eles. Meu nome é Petrônio
e vamos falar um pouco sobre o empreendedorismo jurídico focado no viés ambiental. Então, cada vez mais em ascensão, quando se fala de ambiente, de sustentabilidade, então cada vez mais professores, advogados e empresários têm se envolvido em iniciativas visando proteger o meio ambiente e também incentivar práticas mais sustentáveis. Ouvi muito bem falar do senhor, já falei ao senhor os bastidores, tenho que repetir. E eu gostaria que o senhor nos informasse um pouco sobre sua formação acadêmica e o lado do seu profissional voltado ao empreendedorismo jurídico. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de todos vocês, né? Agradecer o convite de fazer parte de certa forma, de um podcast muito importante, tratando de um assunto realmente que nos deixa cada dia mais preocupados, né? E faz com que a gente lute realmente com o objetivo de trazer melhores condições, melhoramentos do meio ambiente. Eu me chamo Selmo Alves Antônio, eu sou advogado, né? Trabalhista, previdenciarista, administrativista. Sou advogado voltado para empresarial. Sou bacharel pela Universidade Católica, sou especialista em advocacia geral, direito previdenciário, direito constitucional. E meu mestrado é voltado para a área de planejamento ambiental. Eu fiz o mestrado na Universidade Católica e a minha tese, realmente, o meu tema que eu escolhi desde o começo, desde o dia que eu fiz a seleção, foi falar de impactos ambientais, falar da responsabilidade das empresas, da responsabilidade administrativa, a questão da responsabilidade subjetiva e objetiva com relação à degradação do meio ambiente e seus processos de produção. Eu, na verdade, trabalhei muitos anos na Plumatex, uma empresa de colchões, né? Trabalhei aproximadamente 17 anos como empregado, fui preposto muitos anos lá. E uma coisa que eu sempre me perguntava o que é feito com os resíduos sólidos aqui dessa produção? Como são descartados, se existe uma utilização, se a gente tem algum aspecto relacionado, qual é a preocupação ambiental que hoje o empresário tem quando ele produz alguma coisa. Todos nós sabemos, normalmente você produz uma água, uma caneca, um próprio aparelho celular, a gente fala respectivamente que esses produtos eles degradam o meio ambiente. A gente precisa ter políticas que a gente traga dentro dessa produção. Eu costumo usar a palavra contrapartidas. A gente sabe que a gente minimiza os efeitos dos impactos ambientais, mas tudo que é produzido hoje degrada o meio ambiente. E na minha tese de mestrado, eu abordei muito a questão da logística reversa, que é um tema que poucos conhecem. Quando a gente fala de logística reversa, é você entender o que é que eu posso fazer se eu produzo e o que eu posso fazer para minimizar essa questão dessa produção. E aí eu crio uma ideia de que o colchão sustentável, o que seria o colchão sustentável. Eu sempre pergunto a todos vocês que estão aqui até assistindo o nosso podcast, o nosso convidado, vocês que estão entrevistando a gente, se você hoje casar ou se você hoje quiser comprar um colchão novo, o que é que você vai fazer com o seu colchão antigo? Se ele não tiver utilidade. Você vou colocar na porta da minha casa, vou arrumar um lixão para colocar tal, e vou deixar lá, e vou descartar. Essa é a forma correta que você tem de descarte, como pneus, outros produtos. Por exemplo, vocês param no supermercado hoje, nós temos uma máquina da Heineken, e todas as cervejas da Heineken que são consumidas, as garrafas, elas são colocadas numa máquina. E aquela máquina, quando você coloca nela, ela tritura o vidro e ela transforma, na verdade, de certa forma, evitando que você descarte uma garrafa que pode demorar até 1000 anos, se eu não me engano, para degradar, ou mais tempo, desculpa até se eu estiver errado, para ter essa produção. Então, eu sempre me voltei por essa área e hoje eu adoto e aparto nas empresas que eu advogo, eu como advogado atuante dessa área, essa preocupação ambiental, essa preocupação, o que fazer para poder melhorar, o que é que eu posso fazer para orientar o meu cliente, para educar o meu cliente. E na minha ideia, o Ministério Público daqui da Bahia, inclusive, ficou muito interessado com a minha tese, e fui convidado a participar de algumas fiscalizações para explicar, de certa forma, como isso funciona na prática. Então, apesar de eu ser advogado, eu tenho um viés muito voltado para a área ambiental, que é um dos motivos que me apaixonou muito também ensinar direito administrativo. Trabalha muito com a questão dos danos ambientais, com a questão da responsabilidade contratual, a responsabilidade extracontratual, tudo mais. Certinho? Essas ideias ganham força quando aplicadas à nossa realidade. E é aí que entra o papel do empreendedorismo. O empreendedorismo sustentável surge como uma resposta concreta aos desafios ambientais. Em várias partes do país, empresas estão criando soluções inovadoras, desde sistemas de coleta inteligente de baterias até tecnologias que neutralizam resíduos hospitalares altamente contaminantes. Essas ações não apenas reduzem o impacto ambiental, como também geram empregos, renda e inclusão social. Mais do que iniciativas isoladas, essas soluções representam um novo modelo de desenvolvimento onde progresso e preservação andam lado a lado. A coleta seletiva e o reaproveitamento adequado de resíduos perigosos diminuem a pressão sobre o meio ambiente, reduzem a proliferação de doenças,
e fortalecem a economia circular. A cada bateria reciclada ou seringa devidamente tratada, evitamos a poluição de litros de água e protegemos inúmeras vidas. A conscientização começa com a informação, e os dados não mentem. Países que investem em políticas públicas voltadas para o tratamento de resíduos obtêm melhores resultados na saúde pública, na economia e na qualidade de vida. E se a mudança começa com a informação, ela só se concretiza com a ação. Além deste documentário, preparamos um material informativo que será disponibilizado em PDF para orientar a população sobre os métodos concretos de descarte e os pontos de coleta. Ao adotar práticas conscientes, estamos exercendo nosso papel como cidadãos ativos. Compartilhar conhecimento, apoiar iniciativas sustentáveis e participar de campanhas educativas são formas simples, porém poderosas, de provocar impacto positivo. E, para mostrar que essa mudança na consciência das pessoas já está em curso, nós trouxemos um exemplo inspirador. Para encerrar esse documentário com um olhar voltado para o futuro, nós convidamos o ex-deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, Edson Gonçalves Duarte, e que hoje é atual diretor da empresa Quinto Energy, que é uma referência nacional em soluções ambientais. Com a trajetória marcada pela defesa da natureza, Edson Duarte nos mostra como o empreendedorismo verde pode, de fato, ser a ponte entre a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico. Falamos com uma pessoa de vasta experiência, também estamos falando aqui com outra pessoa que tem uma vasta experiência, das pessoas que estão voltadas para lutar pelo meio ambiente, por sustentabilidade. E também eu gostaria de saber do senhor Edson, o que é que o senhor espera do futuro quando se fala em meio ambiente, né? Falamos muito de conscientização, de aprender desde pequeno também a como proteger o meio ambiente onde a gente vive. E quais são as suas expectativas para o futuro no que diz respeito ao meio ambiente? Será que tem algum desafio muito grande para poder alcançar essas expectativas? Olha, ao tempo em que eu também tenho o otimismo dessa nova geração, né, como vocês, por exemplo, vocês são futuros advogados e estão aqui discutindo sustentabilidade. Até porque o direito ambiental certamente estará sendo chamado a todo momento pela importância que ganha no mundo dos negócios. Mas eu ao mesmo tempo, fico muito preocupado. Nós avançamos muito na degradação do meio ambiente. Nós passamos do ponto. Então, hoje, nós estamos já pagando um preço muito caro, né? As tragédias ambientais, elas estão sucedendo com uma velocidade cada vez maior, num tempo cada vez mais curto, em todo o planeta, em todos os cantos do mundo, regiões secas cada vez mais secas, o interior da Bahia, nós que estamos aqui na Bahia, o semiárido está avançando pelas regiões subúmidas secas, que é o entorno do semiárido, que é uma região altamente produtiva. Essas regiões estão ficando muito secas, e o interior do semiárido baiano, que significa 2/3 da Bahia, está virando uma situação de desertificação, que é o que nós chamamos de região árida, e isso praticamente inviabiliza a vida das pessoas nesse lugar. A situação é muito grave no interior do Nordeste, mas é grave no litoral, na Amazônia, no Cerrado, em todas as regiões, como no ambiente urbano. As temperaturas cada vez mais altas, batendo recorde a cada momento, chuvas intensas e concentradas, como ocorreu no Rio Grande do Sul. A despesa hoje, os prejuízos advindo de tragédias ambientais são astronômicos, já superam as guerras. Então, tudo isso é muito, muito grave, porque também está custando vidas humanas. E nós precisamos refletir sobre o nosso comportamento como indivíduos, nosso comportamento como sociedade, e precisamos dar o exemplo urgentemente para reverter essa curva, ou pelo menos amenizar o tamanho da tragédia. Isso é um dever de todos, e vocês jovens que estão tendo essa oportunidade numa faculdade como essa, é um grande exemplo. Eu queria parabenizá-los pela iniciativa. Agora eu gostaria de fazer mais uma pergunta, na verdade é um pedido a cada um de vocês. Que mensagem vocês deixariam para as pessoas que estão começando agora, que querem se envolver nessas práticas sustentáveis? Bom, o exercício pleno da cidadania, né? Uma vida solidária, de compaixão, uma vida voltada para o combate ao desperdício,
consumir o que de fato precisa. O mundo não sustenta o modelo de consumo que nós temos hoje. Quantas pessoas não passam fome no mundo enquanto alguns têm muito além do que precisam? No dia que tivermos, todos nós, uma vida regrada ao que de fato nós necessitamos, combatendo o desperdício, não jogando tanta coisa fora, o que se joga fora de alimentos daria para alimentar a população mundial. E isso dói, porque fome dói. E dói principalmente saber que ao tempo que se desperdiça, se esgotam os solos, derruba-se floresta para criar mais gado, porque tem que ter mais carne para alimentar as pessoas que querem comprar mais, o que não significa consumir mais. Então precisamos urgentemente ter uma vida exemplar, e isso depende de cada um de nós. E por outro lado, uma vida cidadã, de cobrar políticas públicas. O Brasil, como disse o nosso companheiro professor, tem boas leis, é uma das melhores legislações do mundo. Se nós aplicássemos 50% do que nós temos, seria já uma revolução no país. Mas isso depende de cada um de nós, de cobrarmos, de termos um comportamento na hora de votar, de ir votar, escolher bem e cobrar depois, e fazer com que nossa vida seja mais coletiva e coletiva pelo exemplo. Este documentário é um convite à ação. Cada cidadão, cada estudante, cada empreendedor pode e deve fazer parte da mudança. A crise ambiental que enfrentamos hoje exige de nós responsabilidade, empatia e visão de futuro. O mundo que queremos amanhã começa com as escolhas que fazemos agora. Então acreditamos que com conhecimento, consciência e compromisso, podemos construir um futuro mais justo, mais limpo e mais humano. Nosso compromisso com o planeta começa agora. Seja parte da transformação.